Pais amados, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo falando sobre o desenvolvimento da obra, né? Dos pontos de apoio. Eu quero contar um pouco nossa história. Quem sabe vai te ajudar, você que está sempre acompanhando e tem essa curiosidade de saber como é que a gente deu o crescimento, né? E isso é bastante interessante. Vocês vão ligando para a rua, né? Tá passando muito carro aqui. Aqui na minha casa, muito zoada. Tô gravando aqui na minha casa. A gente não tem estúdio, não tem nada, vai ser aqui mesmo. Outra coisa que eu vou fazer, enquanto eu tô falando, eu vou colocar foto, tá? Se eu tiver alguma foto de alguma coisa, eu vou estar colocando aí. Isso para que vocês possam ver. Amados, nós iniciamos o trabalho na Bolívia no ano de 2007 com literatura, né? E eu confesso que o meu objetivo inicial era conseguir a literatura apenas para o meu trabalho. Eu tenho algumas fotos do trabalho que nós fizemos na cidade de Jacuíba, que é bem na fronteira da Bolívia com a Argentina, sul. Vou deixando aqui algumas fotos aqui para que vocês possam ver. E se você colocar também, quando terminar esse vídeo aqui, você pode anotar no papel aí, ó. Se você quiser assistir depois, você coloca assim: Evangelismo de Jacuíba, Peniel Dourado. Vai ter um vídeo que eu fiz quando tem fotos também, tá? E eu gravei esse vídeo nessa época que eu fiz em Jacuíba. Então a gente fazia esse tipo de trabalho. Nós fizemos também um trabalho em Cochabamba. Deixa eu colocar umas fotos aqui de Cochabamba. Nós fomos com uma irmã que veio, uma irmã que é da região do Amapá, e ela estava trabalhando em Cáceres, e ela chegou em Santa Cruz, estava meu cunhado, estava minha irmã. Essas fotos aqui foi dessa época, né? Nós fomos a Cochabamba, fizemos o trabalho ali, né? Então assim, amados, essa era a questão nossa. A gente queria evangelizar, a gente queria levar a palavra de Deus, mas o meu pensamento era o seguinte: eu consegui material para mim. E aí aconteceu algo interessante. Começou os evangelistas, a gente encontrar evangelistas na rua. A gente encontrava evangelista na porta do hospital, a gente encontrava evangelista nas feiras, a gente encontrava aonde tinha muita gente. A gente ia lá evangelizar e a gente encontrava os evangelistas. E esses evangelistas, quando viam o material, irmão, eles vinham em cima da gente e queriam também o material. E aquilo me deu muita pena, né? Porque eu via que eles não tinham acesso àquele material. Alguns falavam para mim: pastor, eu estou gastando tanto por semana. E eu usava muito material. E eu fiquei assim, admirado, porque no ambiente de igreja é difícil, né? Às vezes a própria igreja em si não compra material, mas o evangelista, ele estava gastando material, dinheiro do bolso dele, né? Às vezes não tinha apoio de ninguém, eles trabalhavam duro. Eu encontrei pessoas que lavavam roupa para pegar o dinheiro e comprar literatura. Eu encontrei pessoas que vendiam CD e coisinha na feira, e com o dinheiro daquelas coisas que ele vendia, comprava literatura. Olha, tinha gente que tirando do bolso que tinha o trabalho dele para manter a família, tudo, tirava ali. E eu comecei a observar tudo isso. E foi nessa época, foi quando Deus começou a falar o nosso coração de estender esse trabalho, dos contatos que eu tinha, eu também buscar uma forma de abençoar esses irmãos. Mas eu queria fazer muito superficial, a realidade é essa. Eu vou até pular um pouco esse detalhe aqui de como foi esse processo de Deus falar comigo sobre a literatura, que foi um processo, tá? Mas Deus falou comigo muito forte. Eu resolvi trabalhar com a literatura, ouvir a voz de Deus primeiro, obediência, né? Que eu tenho uma plena certeza que foi o Senhor falando. Deus usou muitas pessoas, falou com a gente, falou de diversa forma. Tomamos essa decisão. Agora a questão era selecionar, porque a forma de apoio que eu tinha aprendido era a forma de apoio de chegar numa igreja e entregar o material para o pastor. E eu já tinha tido essa experiência aqui no Paraguai de que não funcionava. Esse tipo de trabalho não funciona. Ah, pastor Peniel, então quer dizer que a gente não tem que entregar material para os pastores, para as igrejas? Não, não é isso. Vamos aqui dar o equilíbrio, não é isso. A igreja precisa do material. Quer fazer uma atividade? Aqui, ó, várias igrejas entram em contato com a gente. Pastor, a gente precisa... Então, a igreja precisa, quer fazer uma atividade, você dá uma quantidade de material. Agora, dizer que aquilo ali vai ter
que você vai estar dando constantemente, ou você vai poder dar uma quantidade grande, você vai ter uma perca bastante grande de material, e vai ficar material parado, vai perder material, vai estragar material, vão utilizar de uma forma sem critério, assim. Então, assim, esse tipo de problema não acontece com o evangelista, tá? Não vai acontecer. Então, assim, eu tive essa experiência e eu não queria, mas mesmo eu já tendo essa experiência aqui no Paraguai, quando eu tive esse desejo de fazer o apoio, eu tive a tendência de buscar as igrejas. Aí eu comecei, entrei em contato com a igreja, entrei em contato com outra, procurei as várias igrejas que tinha em Santa Cruz de la Sierra, entrei em contato com os pastores. Irmão, pastor pegava material, não me dava relatório, pastor pegava material e não dava para os irmãos da sua própria igreja. Era impressionante. Pastor pegava material, pegava 5 caixas, usava 2, 3, abandonava lá. Pastor vinha e queria 50 caixas, porque o trabalho dele é muito grande. Eu falei, pastor, eu não posso dar, porque nós temos que dividir com os outros. E aí, papai, olha, assim, era um problema atrás do outro. E o maior problema que nós tínhamos era a perca de material. Eu posso até fazer um vídeo depois, onde eu venho a falar com vocês sobre como que Deus me mostrou, né, sobre essa questão de visão de trabalho. Pastor, amado, eu falo isso para você. Hoje eu estou pastoreando novamente. Antes de ir para a Bolívia eu estava pastoreando. Na Bolívia a gente não fez o trabalho pastoral. Hoje eu volto para cá, estou à frente da igreja. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu consigo entender hoje a mentalidade dos evangelistas, porque eu trabalhei anos só com evangelista. Foram 15 anos trabalhando constantemente. Mas eu vou dizer uma coisa para você. E os pastores aqui que estão aqui vendo esse vídeo, não se ofendam. O pastor não tem a mesma mentalidade de trabalho de um evangelista, tá? Não tem. Eu falo assim, que são frequências de trabalho diferentes. Nem o pastor está errado e nem o evangelista está errado. O que o evangelista tem que entender é que a mentalidade pastoral é uma, e o pastor tem que entender que a mentalidade evangelística é outra. São totalmente diferentes, tá? Então, se o pastor trabalhar com o evangelista respeitando um, né, vai trabalhando com o outro, e há um complemento, aí a coisa funciona. O grande problema que acontece é quando às vezes o pastor acha que o evangelista está errado e começa, né, e pede essa conexão de influência, né, e o evangelista também acha que o pastor está errado. Eu só quer pregar no púlpito, só quer cuidar das almas, só quer, não quer ir lá para feira, essas coisas. Mas é falta de entendimento. E Deus foi me mostrando tudo isso. E uma das coisas também que o Senhor nos mostrou é que a minha maior preocupação era, no meio evangelístico, identificar quem realmente estava fazendo um trabalho bom e o trabalho que não era bom. O ponto que o Senhor me mostrou, e é o que eu falo para qualquer pessoa que está à frente de um ponto de apoio: se você quiser achar os evangelistas, você não acha na igreja, tá? Mais uma vez, quer anotar? Pega aí teu caderno aí, pega o teu caderno, pega um lápis, pega uma caneta, anota, coloca aí bem grande assim, ó. Se você quiser achar bons evangelistas, você não vai achar dentro dos templos, você não vai achar evangelista no púlpito, você não vai achar evangelista dentro de igreja, tá? Esse não é o lugar que você acha bons evangelistas. Dentro da igreja você vai achar muita gente que tem o título de evangelista, mas não faz o trabalho evangelístico. Eu estou falando de evangelista, não estou nem... evangelista que é da convenção e é separado. Irmão, não vai. Eu estou falando de evangelista, aquele camarada que vai para a rua para alcançar os pecadores. Bons evangelistas você acha feira, bons evangelistas você acha no hospital, bons evangelistas você acha na rua. A melhor forma de você selecionar pessoas para o trabalho e fazer o apoio é durante o trabalho em si. E foi isso que nós fizemos. Nós começamos a sair evangelizar. Posso deixar fotos aqui. A gente começou a ir para Oruro, né? Eu tenho algumas fotos aqui fazendo trabalho em Oruro. Oruro é uma cidadezinha que está lá em cima da Bolívia, já indo para a fronteira com o Chile. E nós começamos a ir para Cochabamba. Nós começamos, essas fotos aqui também são de Cochabamba, né? Um trabalho realizado na cidade
de Cochabamba. Então eu tava sempre fazendo, e não são viagens curtas, tá? Às vezes quando eu falo assim, a gente ia para tal lugar, às vezes as pessoas acham que era viagem curtinha, não era. De Santa Cruz a Cochabamba são 500 quilômetros, tá? De Santa Cruz para Oruro são, eu acho que são 800 quilômetros, não lembro direito, tá? Eu só sei que você viaja de Santa Cruz até Cochabamba, é uma noite de viagem, são 500, quase 500 quilômetros, e depois eu tinha que pegar outro ônibus e viajar mais 5 horas de Cochabamba até Oruro. E eu ia para Oruro, nós ficávamos 3 dias, 4 dias fazendo trabalho em Oruro, pregando nas ruas, feira, mercado, a gente levava muita literatura, identificava as feiras, os mercados, lugares de movimento e ia pra rua fazer o trabalho. Qual que era o foco nosso? A gente fazia o trabalho aí, claro, primeiro objetivo, evangelizar, lógico. Mas eu tinha um segundo objetivo, né? Segundas intenções. Qual que era a nossa segunda intenção? Quando a gente fizesse esse trabalho, identificar evangelistas locais. Infelizmente, muitos lugares que a gente foi, a gente não achava evangelista. A gente achava igrejas que queriam ter um acesso ao material. Pastor, me dá o material aqui, manda para nós que a gente vai fazer. E eu sabia que não funcionava. Eu mandava o material para ele, uma quantidade para ele fazer o trabalho, mas não era assim uma coisa que funcionava, né? E mais amado, essa atividade foi constante. Em Santa Cruz, eu comecei a pegar as periferias, as feiras da Santa Cruz, é uma cidade muito grande, tem muitas feiras, e nós começamos a sair nessas feiras, levando a palavra. Eu tinha um carrinho, se eu tiver alguma foto aqui eu vou colocar, eu tinha um carrinho de levar compra, e aquele carrinho eu colocava 5, 6 caixas naquele carrinho. Eu amarrava, tinha uma tira, eu amarrava e a gente levava aqueles carrinhos nas feiras. Chegava na feira e começava a trabalhar. E algo que é interessante é que eu não tinha carro, a gente tinha que ir de ônibus. Então eu pegava um ônibus, parava o ônibus parava, eu pegava aquele carrinho e tinha que colocar dentro do ônibus. Tinha motorista que às vezes não gostava, né? Outros lugares que era mais próximo, que a gente não ia gastar tanto, a gente usava táxi, pagava táxi, mas lugares mais longe que o táxi ia ficar muito caro, aí a gente pegava o ônibus. Irmão, era uma guerra pra gente levar essa literatura pras feiras, mas a gente fazia. Eu praticamente, os 15 anos que eu estive na Bolívia, a gente não tinha carro, a gente não tinha condução. Eu fui comprar o meu veículo, esse carro aqui que eu tenho aqui, não sei se dá pra você ver, tá aqui do lado aqui. É o carro aqui, quando eu vim pra cá, pro Paraguai. Aí eu comprei o carro, né? Era uma preocupação nossa, porque eu sei que aqui na nossa fronteira não tem ônibus, não tem, é muito ruim de condução, né? Então eu tive essa preocupação e eu sabia também que ia trabalhar muito na área pastoral, precisa ir nas casas, então a gente comprou. Mas na Bolívia a gente não tinha. E a gente andava muito de ônibus, era muito. E qual era o foco nosso? Levar a palavra de Deus aos lugares. E nesses lugares evangelizar. Se você me perguntar, pastor, como funciona, qual é o ponto de apoio que melhor funciona? É quando, aí eu vou te responder, tá? É quando o líder do ponto de apoio, ele é uma pessoa que ele tem acesso a esses evangelistas. Existem várias formas de ter acesso a esses evangelistas, eu não vou dar uma regra geral, mas uma das melhores formas de você ter acesso a esses evangelistas é quando você está no serviço evangelístico, tá? Se a pessoa ela não estiver no serviço evangelístico, muitas vezes ela não vai entender a mentalidade, a visão evangelística, ela não vai entender, ela não vai ter experiência. E aí, eu até fiz um vídeo já, né, falando sobre isso, como que Deus me levou por muitos anos. Eu fiz, 2007, 2008, 2009, 2010, praticamente foi 3 anos e meio, né? Só fazendo trabalho de evangelismo, distribuindo a literatura. Eu ia para as feiras, não levava megafone, caixa de som, apenas uma mochila lotada de folhetos, chegava na feira e eu aprendi, deixa eu tirar aqui o sol aqui da minha câmera, senão fica caindo o sol aqui, e eu aprendi a abandonar o termo estou evangelizando com folheto. Eu aprendi, porque isso era muito, esse termo era muito profundo, e o termo estou panfletando, isso aí
chega a ser até piada. Piada. Na realidade, quando uma pessoa, hoje, pra mim, quando uma pessoa, deixa o caminhão passar aí, os carros passando. Hoje, quando uma pessoa chega pra mim e fala assim, nós estamos panfletando, eu já não sabe de nada, não sabe nada, ou assim, não fala, um evangelista não fala um negócio desse, a realidade é essa, tá? Fica aqui a dica pra você que tá aí, uma pessoa que ela sabe o que faz, e ela realmente está evangelizando, ela não fala um negócio desse. Ela não panfleta, ela não está panfletando, né? E até o outro termo que a gente usa bastante, um tempo eu abandonei esse termo também. Nas minhas cartas, normalmente eu falo, nós estamos evangelizando usando a palavra de Deus escrita. Por quê? Porque Deus me levou 2007, 2008, 2009 e a metade de 2010 só fazer esse trabalho. E uma das coisas que Deus me mostrou é o poder da palavra de Deus, mesmo sendo escrita no coração do pecador amado. Gente transformada, famílias inteiras transformadas através de um folheto. Eu tenho testemunhos assim, diversos. E depois desses 3 anos e meio trabalhando só com minha esposa, minha filha pequena, eu já coloquei fotos, eu posso até estar colocando mais fotos aqui para vocês, todos os dias nas ruas, todos os dias fazendo esse trabalho, 3 anos e meio. Aí depois Deus me levou a um outro tipo de trabalho. Eu comecei a conhecer evangelistas que usavam megafone. Não é pelo megafone, tá? Por favor, não coloque os teus olhos no megafone. Pode ser caixa de som, pode ser qualquer coisa. É claro que o megafone ajuda bastante, porque ele é portátil, é mais fácil, né, de você levar para um lado, para o outro andar, né? Já a caixa de som você tem que ligar ali, muitas vezes você tem que procurar um, né? Já o megafone não, você usa aquela mochilinha, na mochila você tem uma bateria, coisa muito simples, muito prático, né? Tá, o megafone aqui você começa a pregar, negócio muito bom. Então, nós montamos um grupo bastante grande e aí nós começamos a visitar também, viajar também. Posso deixar fotos aqui para vocês, né? Deixando essas fotos aqui para que vocês possam ver, né? Não ficar só eu falando aqui, vocês estão vendo essas fotos. Irmão, nós viajávamos. Todo mês a gente fazia 2, 3 viagens para os lugares. E eu volto a dizer para vocês, não eram viagens para perto. Eram viagens de 400 quilômetros, 300 quilômetros, 500 quilômetros, 600 quilômetros. A gente rodava a Bolívia inteira fazendo esse trabalho com megafone. E aqui Deus, nesse ponto, Deus já me leva a uma outra experiência, que é trabalhar já com esses evangelistas que fazem o trabalho de pregação de rua, utilizando a literatura, tá? Então assim, já é outro ritmo, né? Como eu disse para vocês, existe aqueles evangelistas que só utilizam a literatura, muitas vezes eles não pregam com caixa de som, tá? E tem aqueles... Deus me levou a esse ambiente e a entender, né, a mentalidade desses irmãos, a compreender como é que eles pensam, o que eles sentem. E muitos anos a gente trabalhou nisso, na rua. E posteriormente Deus me leva a um outro grupo, que são os grupos de evangelismo das igrejas. E todas são situações diferentes. Todas são situações diferentes, não são iguais, tá? O nosso trabalho ele começou a ficar conhecido na Bolívia e as igrejas começaram a conhecer o programa de apoio e elas começaram a entrar em contato com a gente. Então eu conheci aquele grupo e fiz esse trabalho, a gente fez muito esse trabalho, a gente continua fazendo também da literatura. Depois nós começamos a sair com esse grupo que prega da rua e utiliza a literatura. E depois eu conheci, a gente compreendeu também aqueles trabalhos de grupos, né, que faz que faz o trabalho de evangelismo, mas são grupos de igreja. Normalmente esses grupos de igreja eles não são tão frequentes, eles estão fazendo uma atividade, outra, eles têm um dia mais frequente, menos frequência, né? E tem uma característica muito própria deles, né? Mas, de certo modo, você ter esse entendimento, você compreender isso aqui, e você saber selecionar as pessoas que vão trabalhar bem, e as pessoas que não vão trabalhar bem, isso é muito importante, tá? Você saber que a visão pastoral é uma, e a visão evangelística é outra, isso aqui é também muito importante, para quem vai apoiar, né?
Você saber que selecionar, você tá vendo os evangelistas, quem trabalha bem, quem que não trabalha. Porque tem evangelista que está fazendo trabalho, mas é para o pastor ver. Né? Tem gente que está fazendo, mas é com intenção financeira. Então você selecionar isso aqui, e você seleciona as pessoas no serviço. Não é no blá blá blá, é no serviço. Né? Você conversa, né? E aí você começa a observar a forma que a pessoa está trabalhando. Então assim, saber selecionar as pessoas, isso aí vai dizer se aquele ponto de apoio ele vai ter um crescimento ou se ele não vai ter um crescimento, tá bom? Então isso aqui é um pouco mais das experiências aqui do nosso trabalho, a gente falando para vocês de como a gente chegou até aqui, onde nós estamos, e ter essa compreensão que a gente tem hoje nos ajuda bastante a gente desenvolver um bom trabalho, né? Ter um bom trabalho e ter um alcance bastante grande, ter pessoas voluntárias, gente que faz realmente trabalho com amor. Todos esses pontos aqui são bastante importantes. Bem, podemos finalizar? Bom, um abraço, Deus abençoe. Se você quiser receber os nossos informativos do trabalho que a gente faz, aqui o link, primeiro link aqui, tá? Receba nossos informativos, você clica, aí você pode colocar o seu nome, aí sempre que tiver um e-mail falando do nosso trabalho, eu vou estar mandando para você. Um abraço, que Deus te abençoe.